Bem-vindos à narração ultra-imersiva de Hunter x Hunter. Capítulo 406 Tesouros Imperiais. Opa, rapaziada, muito obrigado por estar aqui acompanhando mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like, deixar um comentário, se inscrever no canal e deixa aí também o que você pensa de temas para os próximos vídeos quando a gente chegar no 410, que é o último capítulo já lançado de Hunter x Hunter. Sem mais delongas, que esse capítulo promete, então bora pro vídeo! Indo às alturas, rumo à destruição da família Lee. Aqui é bem apertado, hein? Complicado até pra andar. Bem, estamos passando por dentro da estrutura da base do navio, né? Quase ia me esquecendo, Nobunaga. Quando a gente voltar, vou guardar essa katana que tá com você. Mesmo tendo identificação oficial minha, se você ficar andando por aí carregando uma arma tão visível assim, os soldados vão encher o seu saco. Ah, por que só eu? Logo depois que me esforcei tanto pra fazê-la? Olha que eu não vou mais, hein? Escuta aqui, o único que está sendo tão óbvio assim é você, pô. Tanto faz. Isso aí é só uma versão falsificada que você improvisou, não é? Bem, eu não vou mais insistir. Mas a maioria dos soldados do segundo nível são jovens e inexperientes. No pior dos casos, podem acabar metendo bala em você. Uma porta? Certo. A partir daqui, o bicho vai pegar. Aqui dentro do Baleia Negra, essa é a parte mais externa do navio. Se você subir essas escadas sem parar, vai conseguir chegar ao topo do segundo nível. Ah, que cheiro nostálgico. Me traz lembrança das fossas da nossa terra natal. Bem, são os dejetos de mais de 2.000 pessoas que estão sendo despejados aqui, né? A estação de tratamento reutilizável de resíduos e de esgoto ficam localizados entre o quarto e o quinto nível. Em outras palavras, até o esgoto está acima do quinto nível. Então a família Shah e a família Shiu são aqueles que tomam conta dessa área de tratamento. Isso mesmo, saber lidar com lixo pode ter conveniências. Mas na verdade vocês delegam o trabalho grosso pro pessoal subcontratado e deixam seus subordinados fazendo a supervisão de serviço, né? Mesmo que haja uma mudança no pessoal subcontratado, os subordinados não precisam ficar reportando cada detalhezinho aos superiores, certo? Não, pode ser. Será que os reilis estão entre os subordinados? Parece que agora eu vou ter que voltar de qualquer jeito, hein? Eles podem muito bem estar se passando pelo pessoal subcontratado, assim eles podem matar à vontade. E podem estar usando a desculpa de que há vagas para fazer um bico, assim conseguem atrair suas presas lá na área de tratamento. Eles estão chamando as vítimas em uma sala separada, encenam uma entrevista, então eles matam. E depois só fazem descarte naturalmente. Ficar perto de vocês faz eu me sentir um exemplo de cidadão. Beleza então, vou voltar. Se eu der de cara com os Reuli, eu vou fazer umas perguntinhas pra eles. Então deixa o resto com vocês, rapaziada. Fechou. Tem mais alguma coisa que você acha que devemos tomar cuidado lá no esconderijo dos Reuli? Sim. O cara que fica protegendo o esconderijo deles é do tipo contra-ataque. Se você atacar ele, parece que ativa algum mecanismo impossível de vencer, então toma cuidado. Quando é ativado, você é expulso do esconderijo forçadamente por uns bonecos de Nen, que mais se parece com os robôs seguranças. Com base no mapa que eu te entreguei, a porta que conecta a sala A com a sala B é um ponto de passagem que pode teletransportar para o nível 3. Porra, deveria ter nos falado isso desde o começo então, seu imbecil. Se a gente não pode atacar eles, então fica mais complicado, né? Deve ficar tudo bem. Se agirmos em legítima defesa, se eles nos atacarem primeiro, eu acho que a gente consegue lidar. Tá enchendo de gente agora, acho que eles estão indo dar o último adeus ao príncipe Hackenburg. Ele é muito popular entre as massas. Cadê a Lynch? Ela deve ter voltado pro escritório para fazer umas coisas. Os soldados se distraíram antes, então perdi aqueles canalhas do Rei Uli de vista. Mas se você os encontrar, garanta que vai conseguir capturá-los, então avise a Lynch para tirar até a última gota de informação deles. A forma mais rápida de descobrir que armadilhas aqueles desgraçados estão fazendo é perguntando para eles próprios. Chefe, precisa ver isso! Ela foi encontrada enquanto fazíamos uma patrulha especial para a procissão fúnebre do nono príncipe. Aí eu reconheci que ela era uma membro do Shiu e entrei em contato com um de seus homens. O pescoço dela foi torcido, quebrou as vértebras cervicais completamente.
Isso foi feito com maestria e sem hesitação. É algo que só um profissional poderia fazer. Agora que a briga já foi instaurada, pode ser algo que foi feito por um dos assassinos do Rei Oli. Nós vamos tomar conta do cadáver, então vocês não precisam registrar isso como um caso oficial, tá? Só pra confirmar, você e a Lindy se separaram depois que o Hisoka foi embora, não foi? Sim, porque nós dois fomos nocauteados. Eu acho que se foi mesmo o Hisoka que matou a Lindy, ele deveria ter me matado também. Tem razão. Então é possível que a Lindy tenha ido atrás do Hisoka pra se vingar depois que ela acordou e então foi morta? Não. Se esse fosse o caso, eu saberia no momento em que acordei. Sempre consegui identificar o que a Lindy sentia só pelas atitudes dela e seu jeito de falar. Parando pra pensar, eu tinha acabado de acordar depois de ficar inconsciente, então minha cabeça não estava muito boa ainda, mas agora que penso sobre isso, a gente estava muito calma pro meu gosto. Não foi muito normal, não. E também ela não era o tipo de pessoa que se preocuparia comigo. Ainda mais depois de ter sido nocauteada pelo contra-ataque de alguém. Era outra pessoa. Que? Se levarmos em consideração que a Lindy na verdade era outra pessoa. Mas o quê? Como assim? A Lindy verdadeira já tinha sido morta e a Lindy que te acordou era uma outra pessoa. Tá me dizendo então que alguém se transformou na Lindy? É só algo hipotético. Se fosse o Hisoka, quais razões ele teria pra fazer isso? Ei, peraí, não tô conseguindo processar isso aí não. Então você tá dizendo que era uma outra pessoa? Você quer que eu acredite que aquela Lindy na verdade era o Hisoka transformado? Não. Na verdade a altura deles era muito diferente. Parando pra pensar, eu falei com a Lindy justamente sobre isso. As peças se conectam se nós apenas assumirmos que ela estava sob o efeito de uma habilidade de manipulação. Bem, isso é verdade. Eu nunca encontrei com alguém que pudesse alterar sua altura como quisesse. Mas se nós assumirmos que o Hisoka é um manipulador, ele poderia manipular a Lindy para te acordar e dizer: estou voltando para o escritório. Será que tem algum significado por trás dessas palavras? Não teria sido mais efetivo para o inimigo se a Lindy tivesse desaparecido sem dizer nada, fazendo a gente ter que considerar vários cenários? Você tá certo. Talvez ao invés disso ele estivesse tentando limitar esses cenários? Como assim limitar? Sim, se nós fôssemos considerar vários cenários, isso iria colocar ele em desvantagem. Então ele queria limitar até onde poderíamos pensar. Se esse é o caso, então a ideia de que a Lindy foi manipulada para dizer isso é perfeitamente possível. Tente se lembrar de tudo que a Lindy disse lá atrás. Pode ser que haja uma dica entre as entrelinhas. Percebi algo quando eu escutei uma voz dizendo acorda. Ela parecia preocupada e perguntou: você está bem? E mesmo que eu ainda estivesse grogue, eu ainda pensei: quê? Sim. Depois disso a Lindy disse: aquele definitivamente era o Hisoka. Ela disse isso claramente. Agora eu peguei tudo. Era isso que ele queria que a gente acreditasse. Quê? Peraí, nós estávamos falando agorinha há pouco sobre uma situação hipotética da Lindy ser na verdade o Hisoka. E agora você está dizendo que não era o Hisoka? Então quem diabos matou a Lindy? Na verdade, a Lindy conseguiu descobrir, através da sua habilidade, que aquele Hisoka era o impostor. E foi por isso que ele matou ela. Então ele deixou você se safar porque você não sabia que ele era um impostor. Com isso, você poderia nos dar o recado: achamos o verdadeiro Hisoka. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Hisoka impostor manipulou a Lindy pra me enganar? Quem nesse mundo faria algo tão complicado? Com relação a isso, tanto o culpado e seus motivos são claros. Ele está procurando pelo Hisoka e não quer ser impedido por nós. O Hisoka impostor deve ter pensado que se nós da máfia disséssemos nós encontramos o Hisoka primeiro, ele iria esconder esse fato e então ficaria livre para procurar o Hisoka por conta própria. Na verdade, é exatamente isso que está acontecendo agora, mas isso é tudo baseado numa série de suposições e achismos. O único fato concreto que nós temos nessa situação é que depois que vocês dois encontraram Hisoka, a Lindy foi morta por alguém. Se esse alguém for da trupe fantasma, então nós entraríamos num conflito com a Char. Embora conflitos assim não deveriam ocorrer baseados em pura adivinhação, né? Mas nós vamos se vingar da Lich, não é? Seja lá quem for o culpado. Não tenha dúvidas quanto a isso. Em breve o cortejo fúnebre do nono príncipe irá começar.
A sua procissão está prevista que seja de grande multidão e que se aglomerem muitas pessoas no local. Façamos nossas preces para que o nono príncipe descanse em paz. Pedimos do fundo dos nossos corações para que todos mantenham respeito e expressem sua despedida em silêncio. MacGate Narumi, Disque Amor 6700, o telefonema sinistro. Conjura um celular e você pode usá-lo para procurar o seu parceiro ideal. Ao inserir as condições, um número de 6 a 20 dígitos será gerado. Ao ligar para esse número, você receberá maiores instruções. A pessoa cujo número você discou não se encontra nessa área atualmente. Por favor, aguarde um pouco e tente novamente ou ligue em outro lugar diferente. Aviso: o número restante de chamadas por dia que você tem é... Mesmo em uma multidão desse tamanho, eu não consigo encontrar aquela pessoa em lugar nenhum. Parando para pensar, aconteceu a mesma coisa lá na Arena Celestial. Eu deveria tentar o mesmo número? Mas de uma localização diferente? Ou talvez deixar as condições um pouco mais amenas? Isso vai ser mais arriscado. Contudo, será que eu vou acabar tendo que ir por nível 1? Bem onde está ocorrendo a Guerra de Sucessão, lá vai ter vários usuários de NEM se esmagando pelas sombras. Bem mais se comparado aqui. Na Guerra de Sucessão, habilidades de NEM são consideradas um ritual. E dito que essas habilidades são usadas para lutar até que somente o sucessor fique de pé. E eu estou almejando os tesouros mais valiosos de Kakin, que são usados nessa Guerra de Sucessão. Os 3 tesouros imperiais. O jarro usado no ritual em prol dos participantes da Guerra de Sucessão, o jarro do ovo. O objeto sagrado, que zela pela Guerra de Sucessão, o iluminado meditador. A espada preciosa, que será herdada como um tesouro por aquele que vai ser o próximo rei, a lâmina do bom presságio. Nossa presença nesse navio já deve ter chegado aos ouvidos da família real através da máfia. Mesmo se eu disser que o nosso único objetivo é achar o Hisoka, não haveria razão para acreditarem em mim, especialmente se tratando do fato de sermos ladrões de tesouros. Kakin pode ter decidido manter as 3 relíquias guardadas em um único local, ou deixar elas separadas para reduzir os riscos de roubo. Por isso que, além da caçada ao Hisoka, eu decidi fazer uma procura minuciosa para ver se achava os tesouros sagrados, começando pelos níveis mais baixos e ir subindo. No entanto, como o exército e a máfia não apresentaram mudanças drásticas nos seus comportamentos ao receber lá de cima a notícia de que a trupe está agindo, é pouco provável que os tesouros estejam escondidos em algum lugar dos níveis 3, 4 ou 5. Quando soube que habilidades de NEM estavam sendo usadas na Guerra de Sucessão, que os tesouros imperiais estão conectados a tudo isso, tive certeza de uma coisa: os tesouros imperiais são as principais engrenagens por trás da Guerra de Sucessão, gerando um NEM poderosíssimo. Ele é o responsável por manter a prosperidade de ambos, a Guerra de Sucessão e principalmente o próprio Império de Kakin. Aqui no navio, eles provavelmente prepararam locais cerimoniais, que podem vir a se tornar centros de poder, para que os tesouros imperiais sejam adorados. Isso significa que o nível 1 é o único lugar onde eles poderiam fazer isso. Esses tesouros são um verdadeiro alicerce para a prosperidade de Kakin. A segurança deles deve ser mais rígida do que a do próprio rei. Então posso dizer que eles seriam o maior prêmio que um bandido como eu poderia roubar em toda a sua vida. E como potenciais objetos de roubo, esses tesouros seriam perfeitos para satisfazer as condições necessárias para o segredo do bandido evoluir. Uma condição necessária para assegurar a aniquilação do Hisoka e de uma vez por todas. Para conseguir roubar e armazenar uma habilidade muito poderosa no meu livro, antes das condições normais de ativação, eu preciso cumprir a condição prévia de roubar um tesouro de nível nacional. Está sendo difícil para mim controlar essas duas emoções conflitantes. Paciência é uma virtude, mas eu não posso relaxar aqui. Eu estou correndo o risco de dar de cara com o Hisoka antes de estar completamente preparado para a nossa batalha. Mas esse não é o problema agora. Já tenho um plano de contingência preparado para isso. A aranha não parará. Mesmo que eu morra, vai ser justamente isso que vai fazer todos temerem perante a minha criação. A aranha. A pessoa cujo número você discou foi localizada, mas ela está em uma área fora do alcance do seu sinal de NEM. Por favor, altere as suas coordenadas e tente usar novamente. Aviso: o número restante de chamadas por dia que você tem é... Como eu pensei,
Parece que é lá em cima. A procissão funerária se inicia e a aranha almeja o topo.